Se eu fosse começar no violão hoje, eu faria muitas coisas diferentes do que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu iniciei o meu aprendizado no violão. Porque muitas coisas que eu fiz há muitos anos atrás acabaram me atrasando, acabaram dificultando o meu desenvolvimento no violão. E muitas pessoas que estão iniciando podem estar cometendo muitos erros que podem estar atrasando o seu desenvolvimento no violão. E isso acaba sendo frustrante, porque você não consegue evoluir, você não consegue se destacar e você não consegue aprender de uma forma sólida, tá ok? Então você ter a possibilidade de corrigir os seus erros já logo no início vai ajudar bastante e você vai conseguir desenvolver e se destacar com muito mais tranquilidade e sem muito esforço, tá ok? E os erros, infelizmente, te levam à frustração e te levam a desistir de algum objetivo, tá ok? E um erro muito comum que muitas pessoas cometem, e eu mesmo cometi há muitos anos atrás, é simplesmente acreditar que para você tocar violão, você precisa ter muito conhecimento no instrumento para você conseguir tocar violão. Você precisa estudar bastante para você começar a aprender a tocar alguma coisa. Isso é um erro muito comum e que vai te prejudicar, principalmente se você estiver iniciando, porque todo iniciante vai desenvolver a partir do momento que ele começa a tocar violão. A partir do momento que você começa a meter a mão na massa, que no caso é tocar violão, você vai se desenvolver, você vai começar a ter uma percepção em relação ao instrumento e assim você vai começar a perceber o que é necessário e o que é descartável, tá ok? Um exemplo muito simples aqui. A teoria musical é algo muito importante, mas de nada adianta você ter uma enorme teoria, mas na hora que você for colocar essa teoria em prática, você não sabe colocar. Por exemplo, você apenas estudou teoria, mas não sabe formar um acorde, não tem uma movimentação para você trocar os acordes. Então, a teoria é muito importante sim, mas desde que você estude a teoria e você coloque na prática também, tá ok? Isso é muito importante, muitas pessoas acabam estudando apenas teoria, mas não colocam em prática aquilo que está estudando, tá ok? Como eu disse, a teoria é importante, mas você precisa praticar também. Não basta você apenas ficar estudando teoria, teoria, teoria e não pegar o violão para colocar em prática, tá ok? E outra coisa que eu faria se eu fosse iniciar no violão hoje é o seguinte: muitos iniciantes, tá? A maioria dos iniciantes, na verdade, até eu mesmo quando eu estava iniciando, eu tinha muita dificuldade em ritmos e eu acabava deixando os ritmos que eu tinha dificuldade encostado para depois eu treinar. E é o seguinte, galera, isso é um erro. Muitas das vezes você tem dificuldade em um ritmo, por exemplo, vou citar como ritmo aqui, e você tem dificuldade naquele ritmo, ao invés de você treinar aquele ritmo, encarar a sua dificuldade para você praticar aquele ritmo, você deixa ele de lado, tá? No caso, não é o correto a se fazer, o correto é você encarar a sua dificuldade e praticar aquele ritmo, porque a partir do momento que você pratica aquele ritmo, muitos outros vão ficar muito mais fácil para você desenvolver, tá ok? Toda vez que você tiver uma dificuldade, encara ela de frente, tá? Principalmente no violão, não só no violão, né? Encara ela de frente e treine a sua dificuldade, treine aquilo que você tem mais dificuldade no violão, que provavelmente vai te ajudar nos outros obstáculos que talvez poderia aparecer, mas eles terão um grau de dificuldade muito menor, porque você já tratou de corrigir alguma dificuldade e as outras dificuldades vão ficar muito mais fáceis para você superar, tá ok? Então, tem dificuldade na troca de acordes? Pratique a troca de acordes. Tem dificuldade no ritmo? Pratique o ritmo, tá ok? Tem dificuldade para solar no violão? Pratique alguns solos, comece a solar no violão. Você não está entendendo, por exemplo, um campo harmônico, um acorde de uma música? Treine aquele acorde, pratique aquele acorde, que provavelmente, a partir do momento que você praticar aquele acorde, outros acordes que talvez
possa ser difícil para você, vai ficar mais fácil, tá ok? Simples assim. O erro é você ter alguma dificuldade e ao invés de você encarar a sua dificuldade e praticar aquilo que você tem dificuldade, você encostar, deixar de lado. Não cometa esse erro. Você tem dificuldade em alguma coisa, como eu disse, um ritmo, um acorde, então pratique esse ritmo ou esse acorde que você tem dificuldade, tá ok? Não deixe de lado, não deixe para depois. Pratique já de imediato, que vai ficar muito mais fácil para você os outros obstáculos ou as outras dificuldades que você vai ter. Porque você está iniciando, logicamente que você vai ter dificuldades, assim como eu tive dificuldades no passado, mas as minhas dificuldades eu encarei de frente e hoje eu estou aqui para passar esse exemplo aqui para você, tá ok? Então, pegue o seu violão, tem dificuldade no ritmo, treine o ritmo, tem dificuldade no acorde, treine esse acorde, tem dificuldade em fazer uma escala, pratique essa escala, que provavelmente você vai se desenvolver com tranquilidade, tá ok? Agora, outra coisa que eu faria se eu tivesse começando hoje no violão é o seguinte, galera, eu fiquei muito tempo aí dependendo de cifras, tá ok? E isso acabou atrasando o meu desenvolvimento, porque é o seguinte, a partir do momento que você fica apenas dependente de cifra, como eu disse, é muito difícil você conseguir desenvolver, é muito difícil você conseguir tirar alguma música, fica muito mais difícil para aquelas pessoas que dependem de cifra tirar alguma música de ouvido do que aquelas pessoas que já sabem, por exemplo, como funciona as músicas, tá ok? E para você entender como funciona a música, você precisa encarar, por exemplo, um pouco de teoria musical, que no caso, o campo harmônico. Por exemplo, se você começar a estudar um pouco de campo harmônico, vai ficar muito mais fácil você se livrar da cifra, beleza? Então, não fique preso à cifra. Estude um pouco, como eu disse no começo do vídeo, a teoria é importante, mas desde que você não fique apenas na teoria, estudando teoria, tá ok? Então, você precisa saber a teoria, mas você precisa também colocar em prática. De nada adianta uma pessoa, tá, um iniciante no violão, saber o campo harmônico, mas não saber aplicar esse campo harmônico, não saber como funciona e como aplicar em alguma música. Então, é importante você estudar o campo harmônico. Por exemplo, aqui, ó, você tem um acorde de Dó, você precisa saber o campo harmônico de Dó maior, tá? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, tá ok? Você precisa saber o campo harmônico de todos os acordes, que vai te possibilitar se livrar de cifras, vai te possibilitar tocar ou tirar tudo de ouvido com tranquilidade, beleza? Então, estude o campo harmônico. Tá com dificuldade em conseguir tirar alguma música de ouvido? Estude o campo harmônico. Estude o campo harmônico que vai te ajudar, tá ok? E assim você não vai ficar dependente de cifra, porque a cifra ajuda sim no começo, mas ela não pode se tornar uma muleta na sua vida, tá ok? Então, isso é um erro muito grande que muitas pessoas que estão iniciando no violão cometem, que é ficar dependente de cifra a vida inteira, para tudo que é música. Tem música aí de 2 acordes, Sol e Ré, por exemplo, que a pessoa não toca a música sem estar com a cifra na mão, tá ok? Isso é péssimo e isso não vai deixar você desenvolver, isso vai te deixar travado no violão, isso não vai deixar você evoluir no violão. Então, se fosse para mim começar no violão hoje, se fosse para mim aprender a violão hoje, eu faria tudo isso. Eu estudaria um pouco de teoria, tá ok? E começava a colocar em prática. Se eu tivesse a dificuldade em um ritmo, eu praticaria esse ritmo até eu ficar fera nesse ritmo. Dificuldade em acordes, tá ok? Eu praticaria esses acordes. Dificuldade em executar algum solo ou fazer alguma escala, praticaria essa escala ou esse solo, que assim você vai desenvolver, tá ok? Tudo que você tiver dificuldade no violão, você
concentra em praticar. Dedique mais tempo àquilo que você tem dificuldade, que assim você vai resolver a sua dificuldade, você vai superar todas as suas dificuldades e você vai começar no violão de forma correta, você vai conseguir desenvolver de verdade no violão, tá ok? Então, simplesmente pare de deixar aquilo que você tem dificuldade para depois. Coloque o que você tem dificuldade como o primordial, como o mais importante para você praticar no violão, que assim você vai desenvolver de verdade e você vai aprender a tocar violão da forma correta, tá ok? E essa foi a aula de hoje, galera. Eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, não feche o vídeo sem deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas aulas que eu estiver trazendo aqui no canal para você. Combinado? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e vejo você na próxima aula. Até lá!